Os cerros, varridos a cargas de baionetas, poucas horas antes, figuravam-se de novo guarnecidos. As comunicações com a favela tornaram-se logo dificílimas. Tombavam novamente baleados os feridos que para lá se arrastavam. E um médico, o doutor Tolentino, que na tarde do combate dali descera, caíra gravemente ferido na ribanceira do rio. A travessia no campo conquistado fez-se problema sério aos conquistadores. Por outro lado, os que haviam invadido o breve trecho do arraial copiavam, linha a linha, a reclusão que antes observavam nos jagunços. Como estes, apinhavam-se nos casebres ardentes como fornos ao reverberar dos meios-dias mormacentos e jaziam horas esquecidas, olhos enfiados pelas rachas das paredes, caindo escandalosamente na mesma guerrilha de tocaias, sondando com as vistas o casario e disparando as espingardas todas a um tempo. 100, 200, 300 tiros contra um vulto, um trapo qualquer, percebido de relance, indistinto e fugitivo, ao longe, no torvelinho dos becos. Distribuída a última ração, 1 litro de farinha para 7 praças e 1 boi para 1 batalhão. Restos do comboio Salvador, era-lhes impossível preparar convenientemente a refeição escassa. Um fio de fumo branqueando no teto de barro da choupana era um chamariz de balas. À noite, um fósforo aceso punha fogo a rastilhos de descargas. Os jagunços sabiam que podiam fulminar dentro dos casebres, frágeis anteparos de argila, os moradores intrusos. O coronel Antonino Neri fora ferido justamente quando, depois de atravessar com a sua brigada a zona perigosa e aberta do combate, se acolhera a um deles. Casamataram-nos então, espessaram-lhes as paredes com muros interiores de pedras ou revestiram-nas de tábuas, e assim, mais garantidos, atravessando grande parte do dia, de bruços sobre os jiraus, olhares rasantes pelos esvãos do colmo, dedos enclavinhados nos fechos da espingarda, os vitoriosos, cheios de sustos, tocaiavam os vencidos. Sobre o quartel-general, centralizado pela barraca do comandante em chefe, na vertente oposta, os projetis passavam inofensivos, repelidos pelo ângulo morto da colina. E aquele teve, durante todo o correr da noite, que lhe fechara a jornada trabalhosa, passando-lhe em sibilos ásperos sobre a tenda os respingos dos tiroteios que se reiniam do outro lado com as linhas avançadas. Os comandantes destas, tenentes-coronéis Tupi Caldas e Dantas Barreto, destemerosos ambos, sentiam-se todavia na iminência de um desastre, compreendendo que a um passo a retaguarda em qualquer ponto da linha central lhes seria a perdição total. Porque esta preocupação de uma catástrofe próxima, iniludível, ninguém a ocultava. Deduziam-se irresistivelmente na sequência de anteriores sucessos. Impunha-se. Durante muitos dias, dominou todos os espíritos. Um inimigo habituado à luta regular, que soubesse tirar partido de nossas desvantagens táticas, não teria certamente deixado passar esse momento em que a vingança e a desforra teriam a consequência da mais requintada selvageria. Mas o jagunço não era feito à luta regular. Fora até demasia de frase caracterizá-lo inimigo, termo extemporâneo, esquisito eufemismo suplantando o bandido famigerado da literatura marcial das ordens do dia. O sertanejo defendia o lar invadido, nada mais. Enquanto os que lhe ameaçavam permaneciam distantes, rodeava-os de ciladas que lhes tolhessem o passo, mas quando eles, ao cabo, lhe bateram às portas e lhes derrubaram a coice de armas, aventou-se-lhe como único expediente a resistência a pé firme, afrontando-os face a face, adstrito à preocupação digna da defesa e ao nobre compromisso da desforra. Canudos só seria conquistado casa por casa. Toda a expedição iria despender 3 meses para a travessia de 100 metros, que a separavam da ábside da Igreja Nova.
E no último dia da sua resistência inconcebível, como bem poucas idênticas na história, os seus últimos defensores, 3 ou 4 anônimos, 3 ou 4 magros titãs famintos e andrajosos, iriam queimar os últimos cartuchos em cima de 6.000 homens. Aquela pertinácia formidável começou no dia 18 e não fraqueou mais. Terminara o ataque, mas a batalha continuou interminável, monótona, aterradora, com a mesma intercadência espelhada na favela, difundida em tiros que sulcavam o espaço de minuto a minuto, ou tiroteios alastrando-se furiosamente por todas as linhas, em arrancos súbitos, repentinos combates de quartos de hora, prestes travados, prestes desfeitos, antes que terminassem as notas emocionantes dos alarmas.